Antena Rebel. No ar. Antinomia. Programa em parceria Antena Rebel e Biblioteca Terra Livre. Les anarchistes, les anarchistes. Alô, alô, amiga e amiga, sejam bem-vindos ao Antinomia, programa quase semanal da Biblioteca Terra Livre em parceria com Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Estou aqui mais uma semana com meus amigos. E aí, Adriano, como você está? Fala, Edu. Fala, pessoal. Eu tô me recuperando de uma amidalite. Fui derrubado por ela no começo da semana. Achei que era dengue porque bateu 39,2. Eu quase surtei. Mas aí já consegui um atestado fake. Que ele devia durar fake, mas você tava doente? Não, fake porque era pra durar 3 dias, a médica me deu, mas eu tava saindo do hospital às 10h50 da noite, e aí o atestado valeu pro próprio dia. Eu trabalhei o dia inteiro, me fudi de trabalhar na segunda-feira. Mas foi um fake que te prejudicou? Me fudeu, isso. Foi fake porque era pra ser 3 dias em casa descansando, eu fiquei 2, ontem eu voltei à labuta normalmente como se não tivesse nada. Agora que eu tô saindo da rede privada, eu posso falar isso em público. Se quiser, eu passo uns telefones aí. Olha só, temos contatinhos, pessoal. A gente conversa em privado. Ouvintes, quem precisar também, mandem mensagem, né? Não, porque aí eu não tô ganhando nada com isso. Mas Vitor, pode ganhar. Também, verdade. Vitor, parabéns pra você. Essa data querida. Muito obrigado, valeu. Muito bom com estar aí. Não, eu não vou fazer essa pergunta é muito medíocre, né? Não vou fazer, não me recuso a fazer. Como presente, você tá aqui, tá vendo? Eu tô aqui e o meu presente é falar sobre o programa que eu quero. Ótimo, tá vendo? É isso, ouvinte, tá vendo? Isso não é uma promoção, é assim, você faz o programa e aí você, no dia da semana do seu aniversário, você ganha a pauta. É isso aí. Essa é a política da firma, né? É quase um day off. Então vamos descobrir a pauta agora. Vamos lá. Kropotkin, porque sim. Bom, ouvintes, um lado é piada, um lado é verdade do que a gente acabou de falar, mas também o Kropotkin é um autor que estamos aí no prelo. Aliás, estamos em mãos aqui, né? Com uma prova aqui, né, o Adriano? Aqui, ó, fechou a diagramação, tá em processo de revisão, não é? 414 páginas até agora do livro Literatura Russa, que é um dos livros que a gente vai soltar esse ano, né? Tem o do Estado, que tá também terminando a apresentação. A gente fez a revisão, tem outros que a gente está trabalhando. A gente começou um grupo de estudo anticárcere, na verdade um grupo de revisão do livro das prisões do Kropotkin. Então, e tem mais coisa também. Então tem sido, né? Mas aí no curto prazo, vamos pensar assim, né? No curto prazo, tem esses três aí no gatilho, né? Ética, que está pronto também, finalizando a apresentação, Estado, Literatura Russa, e aí Campos Fábricas e Oficinas e o das prisões demora mais. Mas tem esses 3 primeiros que já estão bem adiantados, com capas prontas, e aí faltando só os detalhes que sempre faltam, né? Que é aquilo que mais toma nosso tempo, apesar de ser a menor parte. Estamos aí, né? Estamos trabalhando para que saia em 2024, pelo menos, né? Até a Feira Anarquista, né? Nossa, que já tem data, inclusive, mas a gente vai segurar, porque vocês vão ficar sabendo depois. Mistério, vai ser um mistério. E nesse sentido, Vitor, a ideia, né? Também da gente resgatar o Kropotkin... Tá ligado aí a importância dele, né? Também pro socialismo, que se não é a gente que fala, né? Quem vai falar? Quem vai falar, exatamente. Né? E eu, né, pra falar bem a verdade, eu quis falar sobre o Kropotkin porque eu tava lendo o Kropotkin, vários livros dele. E aí eu falei, vamos falar sobre ele também, fora essa importância histórica que o Kropotkin tem, né? No movimento socialista como um todo, né? E no anarquista em especial, né?
O livro que eu tava lendo, que eu achei assim fantástico, assim, fiquei apaixonado assim na leitura, foi o livro lançado pelo Centro de Cultura Social, né? Minha Vida? Memórias de um Revolucionário. Memórias de um Revolucionário, porque eu tô lendo a Minha Vida também da Emma Goldman, agora que eu terminei a autobiografia do Kropotkin, tô lendo a autobiografia da Emma. E bom, o Kropotkin, ele é interessante pensar qual que é o lugar que ele ocupava, né? Dentro desse debate, né, do socialismo como um todo, né? E é interessante pensar como que, na verdade, o Kropotkin, ele tá dentro em diálogo, na verdade, com várias tradições de pensamento, né? Como no caso especificamente da Rússia, né? Ele tá ali naquele contexto, né, onde o movimento dezembrista, ele já tinha realizado ali as suas movimentações, né? Haviam já várias décadas anteriores, né? Insurreições dos camponeses, né? Se não me engano é o Pugachev, né? Que havia feito várias mobilizações lá na Rússia. E no caso específico do período onde o Kropotkin ele estava atuando, né, a gente vê a importância da literatura para a formação social dele, né? Então o niilismo, né, russo, a literatura niilista, ela tinha um forte apelo social, né? E os niilistas, eles não eram só os caras que ficavam ali no gabinete escrevendo literatura de forma abstrata, né? Eles estavam em contato direto com a população, né? E essa produção, ela vai também influenciar bastante o Kropotkin, né? A formação do Kropotkin, ela é extremamente sólida, assim, né? Intelectual, bastante sólida, assim. Ele vem de uma formação tanto alemã, né? Quanto uma formação intelectual francesa. Ele teve tutores alemães e franceses, e quando ele foi pajem, né, ele vai ter uma formação intelectual em Kant, em Schiller, não sei como é que se fala o nome do cara aí, do idealismo alemão lá, e uma formação científica bastante sólida, né? Eu acho que isso acho que vai influenciar até na maneira como ele vai entender como é que funciona o anarquismo e o socialismo como um geral, né? Eu acho que só destacar, a gente começou as leituras do livro sobre as prisões, né? E aí na apresentação do livro ele retoma, é curioso que ele retoma esse momento histórico para falar da formação dele no corpo de pagens, para falar sobre o estudo das ciências naturais, como que essa formação foi muito forte, mas ao mesmo tempo como que eles, por conta dessa abertura política que estava tendo naquele momento histórico na Rússia, como eles conseguiam buscar outras literaturas que depois, antes e depois na Rússia tinham um acesso mais difícil, né? Então, como que pensar eu acho que esse é um dos grandes méritos, né, da autobiografia dele também, da forma que ele vai narrando, como que ele vai também inserindo dentro dos contextos históricos específicos de maior ou menor repressão, de maior ou menor abertura, né, ideológica, para perceber como que aquelas ideias chegavam até ele, né? Então, acho que esse é um dos pontos muito legais que ele coloca, e ele é muito explícito, assim, fala assim, eu comecei a estudar o tema das prisões logo após sair dessa vivência, e aí ainda com um olhar muito técnico, com um olhar pouco humanista, por assim dizer, né? Então, como que essas ciências naturais, em particular nessa perspectiva de uso do Estado, né, que estava sendo feita ali, ela dá essa solidez, mas essa abertura que ele já tinha desde a infância, dessas outras formações, eu acho que permitiram a ele abrir as discussões, e também acho que tem uma coisa da aprendizagem pelas correspondências que ele tinha com o irmão mais velho dele, né? Então, que é um ponto que, quando a gente pensa no socialismo, né, na história do socialismo, a gente não consegue lidar sem essa informação de que muito do conhecimento foi construído através das correspondências, e aí ele tinha, particularmente com os irmãos, e com esse irmão mais velho, uma proximidade mesmo intelectual, e era um cara que ficava estimulando, né, ele a produzir, a refletir sobre outras áreas de conhecimento, refletir sobre filosofia, sobre a literatura bastante, né? E é bem bonita essa relação do irmão dele com ele, né? Ele até comenta que momentos antes, né, do irmão dele falecer, acho que ele foi exilado, né, na Sibéria, e aí o irmão dele tá estudando o universo,
né, naquele momento. E é louco, né, pensar como que isso acaba afetando o Kropotkin na própria escrita dele, né? Acho que ele começa o anarquismo, sua filosofia e seu ideal, ele começa falando justamente sobre o cosmos, né? O espaço, assim. Eu acho que é bem legal, assim, pegar o Kropotkin nesse sentido. Mas eu queria também pensar com vocês, assim, como é que o Kropotkin, a partir desse contexto, dessa importância toda aí dele, né, no movimento anarquista socialista, como é que chegou em vocês? Como é que chegou em vocês, Kropotkin? Bom, eu sou suspeito, né? Eu comecei por aí. Comecei na geografia, lendo Kropotkin, mas era isso, né? Os professores não propriamente trabalhavam muito, mas teve um professor, o Rui Campos, lá em Campinas, falecido já, infelizmente, mas que ele gostava de trazer esses autores malditos, né, para dentro do curso. E aí foi aquela paixão à primeira vista, né? Aquela coisa que eu não me identificava, não sabia o que era anarquismo, porque eu era um jovem interiorano, que nunca tinha tido contato com o movimento punk nem porra nenhuma. E aí foi isso, né? Foi tipo o primeiro contato com as ideias anarquistas numa perspectiva mais clara. Então comecei lendo Kropotkin, depois Recli. E aí quando eu vim para São Paulo que eu fui me dar conta do que era um movimento político, mas já muito influenciado, né? Acho que eu sempre gosto de dizer que o Kropotkin eu leio com a mente, mas também com o estômago, né? Acho que me pega num lugar sensível, porque tem essa coisa que é o que me incomoda muito nos marxistas, que você consegue entender a racionalidade por trás da crítica, mas muitas vezes fica só na cabeça, assim, tipo, demora para você se apropriar daquilo enquanto uma prática, enquanto uma perspectiva de auto-organização, de ação direta, enfim, que é o que eles estão pautando ali, e é isso, né? Quando você lê o Kropotkin, parece que é possível, e parece que uma revolução é possível, e parece que, tipo, a ação, ela pode acontecer de diferentes maneiras, então tem uma abertura grande pra gente conseguir partir em conjunto, assim, você não se sente sozinho, você se sente... Você fala, mano, eu faço parte de um processo, faço parte de um movimento. E aí a autobiografia dele é muito bonita nesse lugar também, porque é isso, né? Você vê ele sempre em movimento com os movimentos, então ele nunca é a vanguarda. E é muito foda, porque aí você é isso, né? Eu acho que é uma leitura, um jeito bom de a gente se olhar na realidade, é a gente entender que a gente é só uma parte de um processo, mas o que não significa que isso é menos, né? Então, dá pra trabalhar, dá pra fazer coisas, entendendo e buscando trocar com as pessoas, dá pra construir, né? Então, pra mim, chegou assim, eu acho que continuo bem kropotkianiano, apesar disso ser um adjetivo muito ruim, com bons anarquistas, mas isso. E você, Edu, como que foi pra... Foi por meio de uma outra leitura. Quando eu era moleque, não lembro agora, mas era, sei lá, por volta de uns 15, 16, por aí. Que eu li o Memória de um Anarquista Japonês, do Osugi Sakai. Bom pra caralho também, né? Muito bom, exatamente. Nossa, nesse gênero de autobiografia de militantes, é um baita de um livro, bem sensível também. E ele comenta, né, do Kropotkin, assim. E aí, esse que foi meio que o caminho, porque eu já sabia o Kropotkin por nome, né? Ah, tá, era um cara anarquista do século XIX, vai. Mas aí, lendo o Osugi Sakai, lendo o contato que ele teve com o Kropotkin, né, que ele vai também descrever e tal. E aí, principalmente, a imersão que ele vai fazer na leitura do Kropotkin quando ele estava na prisão, quando o Osugi Sakai estava preso, né? E o Kropotkin, que também escreveu sobre o tema bastante, né, sobre prisão. Isso aí também me tocou, eu fui atrás. Então, foi por esse caminho, e é interessante, né? Que é isso, o Osugi Sakai tá no Japão no início do século XX, né? Final do XIX, mas principalmente início do XX. O tanto de anarquista dessa época, né? Que também, que a gente vai ler ali alguma coisa, vai tomar contato com o anarquismo por meio do Kropotkin, né? Então, aqui no Brasil, né, tem o Florentino de Carvalho, que tem essa história também. E aí você vai vendo, sempre você vai encontrar, né, um Kropotkin justamente nessas memórias, né? Mas, Vitor, pensando aí, né? Você que tá, né? Você que tá na pira. Resumindo é isso, você que tá na pira. Tá doidão no rolê aí. Na medida que você tá lendo aí, né? O Kropotkin que tá te interessando. O que você tá jogando pro presente, assim? Tipo, pegando uma coisa, alguma coisa que você leu, assim. Não apenas no campo intelectual, né? Das ideias que o Kropotkin desenvolveu, mas alguma coisa também ali no momento da atuação política dele e tal, que você
jogou aqui pro presente? Você fez alguma relação? Então, eu acho que uma das coisas que é legal da leitura do Kropotkin é que isso dialoga com a maneira como ele pega a gente hoje e pegou os militantes anarquistas de antes, né, do passado. É a maneira como ele apresenta uma determinada questão, um ponto, né. Quando ele aborda um determinado assunto, ele aborda a partir do ponto da experiência, né. E aí ele vai trazendo essa experiência, ele vai dando concretude, cada vez mais materialidade para aquilo que ele tá abordando, né? E essa materialidade faz com que a gente consiga visualizar várias coisas, né? Então, por exemplo, uma das leituras que a gente está fazendo no grupo de estudos da Lucy Parson é o Ajuda Mútua, né? E ali ele vai falar sobre essa prática que se dá no interior de uma determinada espécie, né, entre os indivíduos de uma espécie, e também na relação entre as outras espécies, né? E ele vai descrevendo como é que isso vai acontecendo com os animais, com os seres humanos e tal. E eu acho que esse elemento do apoio mútuo, né, é um elemento que a gente consegue observar em várias circunstâncias, em locais que talvez não são categorizados como socialistas, como anarquistas, como de esquerda, mas que a gente consegue perceber isso como uma prática social, né? Uma relação social. A ajuda mútua, o apoio mútuo é uma relação social. Então, a gente consegue ver isso, por exemplo, principalmente quando a gente observa as lutas autônomas, né? Então, a luta, por exemplo, que foi feita, né, há pouco tempo, dos entregadores, a gente consegue perceber que os entregadores, eles vão fazendo denúncias sobre as condições de trabalho que eles iam sofrendo, e a partir dessas denúncias, que são relatos, né, das experiências que eles têm no trabalho, os entregadores, eles vão então se apoiando, vão se juntando, vão se organizando, e a partir dessa organização eles conseguem então fazer uma manifestação na porta de uma pessoa que destratou com um deles, até mesmo fazer as greves que a gente viu, né? Então eu acho que o Kropotkin, ele dá as ferramentas para a gente entender as lutas sociais contemporâneas, na medida em que ele traz essa dimensão da experiência, que é o que o Adriano estava falando antes, né? Que é difícil de outras tradições sociais que vão partir do conceito para fazer a análise da sociedade, né? No caso do Kropotkin, não, ele faz o movimento inverso, né? Ele aborda o conceito, mas a partir da relação que os indivíduos têm uns com os outros, né? Na experiência que eles vão construindo ali naquele processo, né? Eu acho que é um dos aspectos que eu acho que é mais potente, né? No escrito do Kropotkin. E Adriano, você, né, trouxe a questão do Kropotkin mais com a ciência, com a geografia, né? Pensando hoje em dia também, o Kropotkin, não só a geografia, né, mas estendendo, né? A leitura que ele faz da ciência, como que dá pra gente também tirar algo disso? Bom, acho que daria para ter diferentes abordagens, né? Acho que o Vi falou da influência dos nihilistas, né? Acho que o contexto político e científico do século XIX é bem diferente daquele que a gente está vivendo hoje em dia, né? Acho que tanto na perspectiva do que significava, né, pensando socialmente, um reconhecimento da ciência enquanto lugar de poder, que era restritivo, né? Que ele estava dentro de uma classe social muito limitada, e o Kropotkin usufrui de alguma maneira dessa condição, mas o que eu sinto hoje em dia é que é o inverso, né? De alguma forma a gente tem desqualificado o discurso científico, e isso esteve presente durante a pandemia, e a gente tem visto as consequências também disso, né, na sociedade. Eu acho que quando o Kropotkin traz esse método, essa perspectiva empírica, né, e não só o empírico pelo empírico, mas dentro de uma ética que mobiliza esse conhecimento, a gente consegue ver, por exemplo, ele com uma clareza enorme já de falar assim, bom, a gente está vendo esse colapso climático que a gente está inserido, o problema da dengue, como que a gente consegue associar esse problema ao desmatamento, enfim, à urbanização, enfim, tem uma série de fatores que cientificamente a gente consegue ver as causas dele,
Mas Kropotkin já fala assim, bom, se as pessoas continuarem morando em lugares insalubres, se a dinâmica de vida das pessoas dentro do espaço de trabalho for escroto, é óbvio que a reprodução da vida vai ser uma merda para as classes oprimidas, né? Então, ele usava já de uma abordagem científica que popularmente hoje em dia a gente chamaria de transdisciplinar ou multidisciplinar, que consegue mobilizar conceitos e analisar eles a partir de uma ética, ou de saber eles a partir de uma ética que, ao juntar esses elementos, entendendo que a gente está tentando pensar no bem-estar e não necessariamente no lucro, ou não necessariamente na vantagem de um grupo em relação a outro, isso organiza a produção científica de um jeito social, que é um pouco o que a gente não sabe fazer, né? A gente, na universidade, quando discute essas questões de abrir, né, o nosso campo científico, a gente muitas vezes faz isso com pares ou com autores que estão na moda, porque precisa se falar, porque você precisa produzir, você precisa ser lido, então para ser lido você precisa ter uma bibliografia específica que esteja falando dos highlights do momento. E aí, quando você pega Kropotkin, ele já mostrava na época dele que sim, é importante estar falando com os pares, mas de que é importante você estar vinculando também a sua perspectiva, a sua produção científica a uma ética que aí pode ter o tempo que for, né? Pode ter, sei lá, o Etienne Laboissière era uma pessoa que influenciava, ele lia Spinoza, lia um monte de gente que é de 100, 200, 300 anos antes dele e ajudava a pensar o contemporâneo a partir de uma perspectiva de ação, né? No sentido do conhecimento como uma ferramenta de melhoria da vida das pessoas. Então, acho que esse é um dos pontos fortes, né, de pensar a ciência hoje como continuar pensando assim, ou voltar a pensar a ciência junto com o Kropotkin a partir de uma dimensão ética, porque é entender isso, né, para quem que a gente está fazendo ou com quem que a gente está fazendo esse conhecimento científico, porque tem coisas que ele propôs lá atrás, como garantir o acesso ao conhecimento, que é um pouco o que os cursinhos livres tentam fazer, enfim, um pouco o que esses outros ambientes educacionais tentam fazer, um pouco o que a gente tenta fazer aqui no podcast, que é isso, a gente precisa fazer com que as ideias circulem para além dos espaços formais, a gente precisa fazer com que as pessoas que não estão acostumadas a pensar sobre ciência possam se interessar, não porque em si a ciência pura interessa, mas porque é uma arma de combate, né? Uma arma de luta, como diriam Elisée Reclus. Muito bom, hein? Bom, vamos agora para o próximo bloco, Fuego de Vida. Fuego de Vida. Aqui no nosso Fuego de Vida, momento de dicas culturais. Primeiro, repassar então os lançamentos previstos do Kropotkin para esse ano. Vamos lá então, Adriano, me ajuda. Primeiro Estado, depois Literatura Russa. Estado, mas aí vamos com calma. Estado, que faz parte já de uma coleção. Da coleção, né? Que a gente publicou o Socialismo e o Guerra, junto com a Intermédio Editorial, que o Plínio fez a maior parte das traduções, não só, mas ele fez a maior parte. E que textos que tem do Estado? Putz, tem o clássico, Estado do seu papel histórico, mas tem uma porrada. Tem um livro que foi publicado, na verdade, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, que chama Estado Moderno, que faz uma compilação dos artigos. A gente juntou esses artigos a alguns outros que não entraram nessa coletânea. Então, são basicamente textos que foram publicados ou no Freedom, ou no Le Temps Nouveau, ou no Le Révolté, que são do finalzinho do século XIX, começo do século XX. Então, são, acho que 14 textos que vão entrar. Basicamente falando sobre monopólio, falando sobre como o Estado atua, enfim. Maravilha. Tem o de literatura, não é? Literatura russa, que ele pega os autores do século XIX. Então, esse é um catatal que surgiu a partir de uma série de palestras que ele deu nos Estados Unidos e na Inglaterra, que foi a convite das sociedades culturais sobre a Rússia. Então, ele também era um autor que manteve, né, vínculo com militantes russos ou pessoas da cultura russa que estavam fora do país por diferentes motivos. Então ele teve essa atuação e esse trabalho é fruto dessas, acho que se não me engano, 8 palestras que ele tinha dado na Inglaterra e nos Estados Unidos. E aqui, olhando aqui o índice, tem Dostoiévski, tem Gogol, Turgenev, Tolstói. maravilha.
Pushkin. Não, só pedrada. Só pedrada. E aí tem o das prisões, não é? Das prisões também, que a gente está trabalhando nele, que fala sobre a experiência dele nas prisões russas e francesas. Foco principalmente nas prisões russas, que ele ficou... Acho que o tempo foi mais ou menos parecido, mas ele teve diferentes níveis, né, de vínculo. Uma vez que ele estudou, primeiro na Sibéria, a experiência das prisões, tentou reformar as prisões quando ele era soldado milico, e depois, quando ele sai fora, ele vai ser preso e ele vai viver a experiência do cárcere por dentro. E por último, rapidinho para encerrar, Ética. Ética, que também está traduzido. Todos eles estão, com exceção das prisões, que ainda falta uma boa revisão, todos eles estão bem traduzidos e caminhando. O Ética também, a gente está finalizando a apresentação, e o Ética é a continuação do apoio mútuo. Só que aí é pensar nessa evolução desse, sei lá o que a gente chama, não sou da filosofia, o que é a ética? A ética é um princípio, uma condição, um valor, sei lá que porra que é. Mas aí, pra você descobrir o que o Kropotkin acha do que é ética, se prepara. Leia o livro. Vai sair o livro. Rapidinho, ó, dica cultural, que na verdade é mais política, mas política e cultura, né, estão ali, né? Gente, tem manifestação segunda e terça em torno da questão ali do funcionarismo público na cidade de São Paulo, principalmente voltado à educação. O prefeito, que ninguém sabe o nome, ele está querendo se eleger, e para isso ele está fazendo aí um arroxo no pessoal aí, servidor público, pessoal da educação. Ele ofereceu apenas 2% de reajuste. A inflação bateu 3%, né? A inflação anual bateu 3%, ou seja, quer juntar dinheiro para ficar não saiu a palavra. Asfaltando de novo as mesmas Exatamente, ruas. De novo e de novo. Dica cultural, rapidinho, vamos lá que o relógio corre. Só uma última dica, bem rápida, sobre a roda de conversa histórico de lutas da rede municipal de São Paulo, organizado pela Voz Roca. Lá eles vão debater o êxodo da rede privada para a rede pública, né? E aí, trazendo o histórico de lutas, né? Exatamente. E aí a questão é, será que é tão melhor assim? Né? A questão. E vai ser onde? Vai ser na Casa de Solidariedade, Rua Grave, número 60, às 14 horas. Sábado, do lado 23. Do Praça da Árvore, né? Isso. Metrô Praça da Árvore. E, por fim, deixar a dica da peça Guara Vermelha, da Companhia do Tijolo, que está em cartaz no Centro Cultural Vergueiro. Tem ingressos presenciais, quem não conseguir comprar online. Eu sou suspeito, porque o pessoal é amigo particular, e eu chorei pra caralho na peça muitas vezes, então é isso. Adriano, muito obrigado. Obrigado, Edu. Chegamos no 99, semana que vem é 100. Vitor, gostou da política da firma? Gostei. Acho que a gente precisa fazer isso com todos os integrantes. Tá bom, então, aguardo. O próximo é o Adriano. Esse foi mais um Antinomia 99, estamos chegando no 100, um programa quase semanal da Biblioteca Terra Livre em parceria com a Antena Zero. Nos escute todo sábado, 12h30, antenazero.com, e a reprise sai no domingo às 11 horas. Além disso, a partir do domingo, saímos também no podcast, no agregador de podcast da sua preferência, Deezer, Spotify, etc. Acompanhe a Biblioteca Terra Livre nas redes sociais. Instagram estamos Biblioteca Terra Livre, Twitter estamos @bterralivre e site bibliotecaterralivre.blogspot.org e Mastodon Biblioteca Terra Livre, é óbvio. Agora era tão difícil, né? Gente, boa semana, até. Você ouviu na Antena Rebel Antinomia, programa em parceria Antena Rebel e Biblioteca Terra Livre. Produzido e apresentado por Edu, Vitor e Adriano.